peguei uma notícia da Folha há um pouco tempo atrás e ela tem uma pesquisa muito interessante que eu acho que, para a gente dar seguimento à discussão, é uma pesquisa eleitoral para 2022. E ela marca 49% contra o Bolsonaro, para 23% só a favor dele. Bom, então acho que a gente vai ver uma boa dualidade aí, que quero que o pessoal comente. Lula contra Bolsonaro, aí Lula na pesquisa está na vantagem, 49, e o Bolsonaro está só com 23. A gente tem outros aí que são importantes a gente citar também, porque não são só esses rostos que vão estar na eleição, mesmo que sejam os que provavelmente vão para o segundo turno. Mas a gente tem aí o Ciro Gomes, tem o João Dória, e tem outros que adiante a gente fala mais um pouco. Se o Brasil votar no Lula, a direita vai cair matando e vai tornar o Lula um governo ingovernável, através da própria Casa Legislativa, com os deputados e senadores, e com certeza também uma massa popular bem revoltada, né? Eu acho que um partido que não conseguiu se renovar e colocar um novo nome, né, no cenário político, eu acho que torna complicado a situação do Brasil em termos políticos, né? E o Bolsonaro, se ganhar 2022, provavelmente vai ser um pouco mais estável, porque ele já está no poder e tem aí um pouco mais de governabilidade, conforme se ele conseguir fazer uma base um pouco melhor, né? Muitos, na primeira eleição, foi na onda bolsonarista, mas muitos voltaram para trás. Eu vi, assim, uma entrevista com o próprio Mandetta, né? E ele estava citando sobre como o nosso atual presidente reagiu, né, a todo... Como é que foi, né, o processo da pandemia. E eu vi que ele tomou umas decisões muito duvidosas. Assim, eu entendo exatamente tipo, que deve ser realmente zoado você estar num, né, num estado, e aí do nada esse estado acaba mudando totalmente, né? E fazendo com que, né, ninguém saiba o que fazer. Por exemplo, uma das coisas aí que eu achei que foi meio duvidoso da parte dele foi o fato dele não chegar publicamente, não, né, explicar muito o que significava, o que era o Covid, né? Porque um tempo ele pegou e falou, não, é só a gripe, né? Aí todo mundo sai. Só que tinha gente que, né, saía e acabava trazendo para casa, espalhava para todo mundo, dava merda. Eu acho que esse fato dele explicar o negócio que ele chegou da cloroquina, né, que foi comprovado que não funcionava e ele ainda continua dizendo que funcionava, era eficaz, eu acho que essas foram duas coisas ali que não sei dizer assim, mas acho que perdeu a credibilidade do povo. Eu acho que talvez não seja nem tanto o povo de esquerda. Beleza, o povo de esquerda quer tirar ele, óbvio. Mas eu acho que uma parte da população acabou se voltando e falou, porra, o cara vira e fala, ah, não, cloroquina resolve. E o pessoal fala, mano, não resolve, não resolve. Ele, não, resolve. Tomei, provei, tá, não resolve. Então, tipo assim, eu acho que esse ponto foi um negócio que acabou derrubando um pouco a credibilidade das pessoas. Porque o Brasil é um país muito complicado. O brasileiro é o tipo de pessoa que quer tudo para ontem. Então, acho que esse já começa com o nosso problema. Ele chegou com uma proposta de governo, tipo, ele chegou como um salvador. E isso fez deslanchar a campanha dele. Tanto que quando eu ouvi, eu falei, putz, esse cara aqui vai mudar. Eu olhei e falei, é ele. Tanto que muita gente acreditou também que fosse ele. Mas aí, tipo, né, eu acho que o problema é você entrar com estilo e na hora de chegar lá na frente, né, ser separado. Porque daí você entra com estilo, o brasileiro fica como? Putz, esse cara vai fazer. E a gente já chegou de vários governos que não andaram. Eu acho que esse foi o problema. O fato dele chegar com tudo, ele chegou atropelando, falando que ia fazer, e o povo se perdeu nessa questão aí. Sobre toda a relação aí da política, eu tava vendo sobre questão de candidatos aí. O que vocês acham que é mais interessante para estar se votando em 2022? Luciano Huck. Eu não ouvi o que eu ouvi? O Kaique já quer transformar. Kaique já quer transformar a frente do Palácio do Planalto em oficina pro Lata Velha e ter um caldeirão lá já.
É igual que eu falei pra Luísa, eu imagino, sei lá, do nada, o cara lá, o senhorzinho voltando do trabalho com a Belina, tá ligado? A Belina quebra, do nada chega o Luciano, loucura, loucura, bora consertar o carro dele, e os caras começam a consertar lá na hora, tá ligado? Na minha concepção, tendo em vista todo o cenário político atual e vendo todo o resultado do governo Bolsonaro, Bolsonaro ainda continua sendo menos pior. Não é o ideal, mas por enquanto ainda no páreo político não apareceu nenhum político que se destaque ou que tenha tanto prestígio que consiga concorrer tão forte com Lula e Bolsonaro. Nosso país está polarizado, infelizmente, né? Eu acredito que se tivesse outra opção seria o ideal, né? Eu tava vendo o Flow e tava vendo o Ciro, ele foi pra lá, né, comentar um pouco. Ele falou umas ideias, eu achei interessante. Eu acho que assim, entre os três ali, né, os mais disputados, eu não sei, eu acho que eu confio mais no Ciro. Eu acho que ele teria jogo de cintura para entrar lá dentro, tá ligado? Eu acho que ele ia conseguir lidar tanto com a questão do povo, porque assim, ninguém vai eliminar a corrupção. Eu acho que isso é muito impossível de acontecer, pelo menos no período que a gente se encontra agora, né? O cara, pelo menos, ele entende de economia. Ele escreveu um livro sobre, pelo menos para informar a população sobre, né, as ideias econômicas e um pouco sobre o projeto dele. Então, acho assim, ele é um candidato à altura, pelo menos. Eu acho que eu não sei dizer se ele vai ser melhor que o Bolsonaro. Para mim, aparentemente, pareceu que eu confio mais nele do que no Bolsonaro. Então, é minha perspectiva. Como eu falei, acho que ele teria jogo de cintura para entrar lá, mexer nos pauzinhos, trabalhar bem e ao mesmo tempo conseguir trazer bastante coisa pro povo. Mas aí é a minha perspectiva. Só fazer uma réplica bem rápida, tá? O candidato Ciro Gomes, ele perde um pouquinho de prestígio no cenário político a partir do momento que ele adota João Santana para coordenar sua campanha. Para quem não sabe, João Santana, o marqueteiro foi marqueteiro do Lula e da Dilma, e ele foi preso, né, por Caixa 2 e por outros esquemas de corrupção, né? Então, a partir do momento que o Ciro se une ao nosso querido amigo aí, marqueteiro, ex-marqueteiro do PT, ele acaba perdendo seu prestígio no cenário político. O fato dele escrever um livro sobre economia, né? Ciro Gomes é um ótimo orador, ele é uma pessoa extremamente inteligente, ele não é um cara besta, ele é um cara muito inteligente, ele foi ministro no governo Lula e ele é um grande articulador político. O que nós precisamos não é um governante que dê migalhas ao povo, nós precisamos de um governante que torne o país fácil de investir, fácil de empreender. A população brasileira está muito mal acostumada em receber benefícios. Nós devíamos acostumar a população brasileira a empreender. O brasileiro tem esse espírito de empreendedor. E a única coisa que traz qualidade de vida, dinheiro no bolso do trabalhador, dinheiro para a nação, é a iniciativa privada. E a iniciativa privada só dá certo quando tem o povo que empreende. Se formos empreendedores, né, nós vamos ter uma qualidade de vida melhor e vamos gerar receita para o governo. Pra ser bem sincero aqui, eu acho que uma candidata que se der isso. Ô, gente, leva isso na brincadeira, na esportiva aí. É a Marina, velho. Ah, não, sério? Ninguém fala dela, só fala Bolsonaro, Ciro e o Lula. Pô, a Marina, gente, coitada dela. Marina, ela mesma, ela tem conexão com o ET Bilu. Ela aparece na TV, fala, busca conhecimento e volta só na próxima eleição. Aí é fogo. Eu acho que vai ser um negócio bem disputado, vai ser complicado. Até porque é aquela coisa, o Bolsonaro perdeu muito eleitor, mas né, ainda em teoria tá no jogo. Só vou, acho que, ler uma citação aqui que o Ciro faz, rapidinho, pra gente já encerrar. Bem, basicamente o Ciro fez uma citação, acho que se não me engano foi há 2 dias, não me falha a memória, e ele basicamente diz que não iria existir Bolsonaro na eleição, e no segundo turno seria ele e o Lula. Eu não sei o que pensar. O cara falou confiante, mas eu fiquei pensando nisso. Questão de governo, eu preferia muito mais, sei lá, o Ciro ou o Bolsonaro ficasse em vez do Lula. Porque, véi,
Pra mim não desce, tá ligado? Não desce esse negócio. Dos candidatos que foram citados, o João Dória seria um candidato muito forte se não fosse a pandemia. A pandemia deu uma embananada na gestão dele e ele ficou muito perdido. E por ele não saber como lidar com a pandemia e se desgastando contra o governo federal, ele perdeu muito prestígio, tanto que ele até descartou a candidatura dele à presidência. Mas eu gostaria de levantar alguns pontos positivos do candidato. Quando ele foi prefeito de São Paulo, que ele assumiu a prefeitura que veio do Haddad, tinha uma fila gigantesca de exames, de pessoas que precisavam fazer exame no SUS. Ninguém sabia como resolver aquilo. Ele veio com a ideia do chamado corujão, e ele começou a marcar esses exames que só eram tipo horário comercial das 8 às 6. Ele começou a marcar de madrugada. São Paulo é uma cidade com transporte público até funciona 24 horas. Então a população teve bom acesso nesse programa dele. Então ele conseguiu zerar a fila do SUS para exames, pequenas cirurgias e tudo mais na prefeitura de São Paulo. Alguns locais que davam prejuízo para a prefeitura, alguns parques, áreas de lazer, dava prejuízo para a prefeitura. Ele conseguiu uma parceria público-privado e, por exemplo, o banheiro, a prefeitura não cuidava mais do banheiro desses lugares, era uma empresa, cobrava R$ 1, R$ 2 para a utilização, que não tornava inacessível, né? Mas tinha uma boa manutenção, trouxe melhor qualidade no serviço, ele otimizou muitos serviços da prefeitura, ele organizou muita coisa que estava bagunçada da gestão anterior, que era do Haddad. Ele foi um puta gestor, cara, para a cidade de São Paulo. Ele foi um dos melhores prefeitos aí que passou por lá. Como governador, ele teve algumas ideias boas, porém a pandemia já chegou logo em seguida e o melhor do João Dória acabou desaparecendo, porque ele gastou sua energia para brigar com o Bolsonaro, esqueceu do seu próprio governo e aí acabou queimando o filme. Do outro candidato, a Marina Silva. A Marina Silva, uma candidata sem proposta, sem ideia, é um ser que aparece misteriosamente nas eleições presidenciais. Creio eu que ela deva ser do mundo dos duendes, dos ninfos, dos elfos. E ela deve vir desse mundo aí, pessoal. Se alguém tem alguma teoria de onde ela surge, né? Deve abrir um portal de outra dimensão ali no meio da Amazônia. E aí surge Marina Silva com a sua comitiva, né, política. Mas, enfim, Ciro Gomes, se ele for presidente, vai ser um bom presidente, só que vai ser muito populista, o que eu não acho que seria o ideal para o Brasil. Eu acho que o Brasil precisa de liberdade econômica, liberdade política. Eu acho que a chave para o sucesso é liberdade. Já estamos de saco cheio de presidente, arroz e feijão. O Ciro não seria um mau o Ciro Gomes não seria um mau presidente, mas seria um arroz com feijão. Eu acho que o Brasil merece mais e o Brasil precisa de mais. Né? Como eu falei, o menos pior. Né? Não é o ideal, mas o menos pior ainda continua sendo o Bolsonaro.